Olá, você está ouvindo o podcast Num Caminho Com. Aqui trazemos histórias, vivências e curiosidades do universo religioso afrodiaspórico. Este podcast tem o apoio financeiro de Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Alaqueu Sanha. Eu aça. Alaqueu Sanha. Eu aça. Alaqueu Sanha. Eu aça. Boa tarde, boa noite, bom dia. O No Caminho Com hoje convida. Tenho o prazer e a honra de estar conversando, de estar entrevistando, de estar dialogando, nada mais, nada menos, com a ECED. A ECED é da casa do Axé Loiá, a ECED de Oiá. Também não é por extensão, não é uma coisa que está ligada à outra, mas ela tem uma formação acadêmica, doutora em Sociologia, da Universidade UNB, Universidade de Brasília, que tem um vasto trabalho na área de pesquisa no campo do feminismo negro, no campo das relações de educação. Nós temos o prazer e a honra de estar conversando hoje com a professora Núbia Regina Moreira. E hoje a nossa conversa vai muito tentando estabelecer uma conexão com esse sagrado e também aproveitando, obviamente, toda a formação e toda a bagagem intelectual, cultural, que a professora carrega e também dentro da perspectiva daquilo que ela realiza em termos do espaço do sagrado, das religiões de matriz africana, na posição de ECED. Eu gostaria muito de explorar um pouquinho de cada aspecto do qual ela vivencia na sua prática religiosa e também dentro do seu universo acadêmico, intelectual, e se dá para a gente fazer uma ponte entre essas relações que efetivamente acontecem nesse ano. Então, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Márcio já falou, Bomi já falou, eu sou professora da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. Tenho trabalhado desde a minha graduação, especificamente como mulher negra. Eu acho que isso é um campo no qual eu sou bastante reconhecida. E conhecida, mais conhecida do que reconhecida, podemos dizer assim. E acho que é importante também dizer assim, que mais do que falar teoricamente o que é ser ECED, eu acho que eu vou falar um pouco como eu sinto ser ECED, Eu acho que eu vou falar do sentir, porque eu acho que é menos racional, e para cada uma das mulheres que estão nesse cargo, sente de uma maneira diferente. De uma maneira geral, ECED, é mãe de orixá. ECED, na tradição em que eu estou associada, tradição Queto, nós não incorporamos, nós não entramos em transe. Isso eu acho que é uma marcação importante. Nós somos, biologicamente mulheres. Eu acho que também é importante falar isso, porque eu trabalho com essas questões do atravessamento de gênero, Então, nós somos, na grande maioria, mulheres, cis, não necessariamente mulheres heterossexuais, mas cis, porque é uma identidade tanto cultural, identidade do biológico, essa questão cis. Então, é um cargo também feminino, e acho que aqui tem duas marcações importantes, porque ser um cargo feminino, entendendo, a partir de leituras que nós estamos conhecendo agora, da própria Yoroken, Oemi, que escreve, a questão de como na África pré-colonização não existia uma demarcação do gênero, E, de certa maneira, quando a gente pensa no candomblé, existe uma complementariedade entre masculino e feminino. Mas, como nós estamos vivendo na diáspora, a gente sabe também, quando eu falar uma demarcação do feminino para esse cargo, e normalmente as mulheres que são ECED, as pessoas que são ECED são mulheres cis, nós estamos fazendo uma demarcação do gênero, que muitas vezes isso acaba trazendo alguns desafios para dentro da religião. Então isso, mas assim, como é que eu sinto isso? É um cargo de mulheres, feminino, que cuida dos orixás. Aí cuidar dos orixás é cuidar da roupa, da paramentação, é ser mãe, é ser responsável, é ser conselheira, Então é um cargo na hierarquia da casa,
É um cargo também ligado aos cuidados, né? Ao cuidado tanto do axé, né? Da casa em si, como do quarto do santo, né? Das pessoas que entram em transe, né? Do orixá quando chega. Nós temos que desenvolver algumas habilidades, necessariamente nós não temos todas, né? Mas temos que desenvolver a habilidade de dançar, né? Cuidar da pessoa quando está incorporada com o seu orixá, secar, né? Não deixar a pessoa, né? Desprotegida, fazer essa pessoa sair do transe, em algumas medidas fazer com que ela entre em transe. Então, são esses poderes que a gente vai adquirindo, né? Na nossa vivência no terreiro. Então isso na minha casa nós chamamos de Eked, mas também tem, né, o nome de Yorubá. Yarubá, eu sempre esqueço. Nós somos ajoês, né? Então temos cargos, né? Então seguimos a tradição lá do Ilê Axé Opofunjá. Aí em cada casa varia também a forma como a Eked se apresenta no público. Eu dizendo pública nas festas públicas durante o xirê, né? Na minha casa para poder facilitar os nossos serviços, nós usamos o vestido abaixo do joelho, de manga, uma toalha, que é a apresentação das Ekedes, né? E o ojá e a conta também demarcando, né, que você já é, né, no xirê, para quem conhece, que você está na hierarquia e que você, de alguma maneira, não é uma pessoa que vai entrar em transe. Né? Em outras casas, as Ekedes também na festa pública vestem baiana, né? A tradicional baiana. Eked Nubia, eu tenho algumas questões aqui de fundo da própria relação mesmo interna dentro da casa de axé. E cada uma casa tem um nome específico para Eked. Estamos falando aqui Eked Ajoie, que é um cargo dentro da casa de Queto, Nagô, Yorubá. Então você está falando dentro dessa especificidade. Também demonstrar que o cargo ele é tão importante, há uma necessidade de ter essa figura, mas configura, porque nós temos outros cargos também dentro. É bom lembrar, né, que esse cargo, ele é efetivamente dos cargos que existem dentro da religião. No campo feminino nós temos aí a orixá, né, que é a mãe de santo, aquela que vai ter o gerenciamento da casa em termos da formação do grupo, da organização do terreiro, né, no seu dia a dia, é que vai iniciar, é que vai fazer os processos de obrigações, né, que tem aquela responsabilidade. Vamos dizer assim, a liderança, né? Então, aí a orixá. Nós temos aí a Quequerê, que é a mãe pequena. Nós temos aí a Tebecheia, que canta as cantigas do candomblé. Nós temos aí a Bassé, que é responsável pela comida. Nós temos uma série de outros cargos dentro da casa de axé. E, geralmente, esses cargos são ocupados por pessoas que entram em transe. A Eked tem uma característica, né, que é muito própria dessa questão de não entrar em transe e do entrar em transe. Então, são cargos que, efetivamente, fica acordado o tempo todo. A Eked fica acordada o tempo todo. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, essa relação aí desse sagrado, como é que se dá, como é que é se fazer Eked? Então não dá para falar de uma forma somente racional, acho que tem que saber um pouco como é que se faz uma Eked, né? Claro que todo mundo que é um religioso tem que estar inserido numa lógica religiosa, né? Então, no candomblé você tem que se iniciar. No caso das Eked, elas se confirmam, né? Então a iniciação nossa chama-se confirmação. Você vai ser, né, consagrada a um orixá, você vai ser responsável por aquele orixá. Então há um processo que é, né, de você ir até o jogo, né, o jogo de búzios, né? No jogo de búzios deve ser apontado que você não é uma pessoa que entra em transe. Por que eu falo que deve ser apontado? Porque isso não é falado pra gente. Isso não é comunicado como eu estou fazendo aqui agora, né? Se isso vai se dando no processo, porque também você, na condição de abiã, e eu não fui abiã em muitas casas, isso é bom que se diga também, né? Você vai participando de algumas ritualísticas, de alguns rituais dentro da própria religião,
E o que se espera, né, é de você sentir algum, vou dizer assim, né, algum sinal que possa vir, né, dizer que você, né, vai ser uma pessoa que precisa estar passando um processo para se tornar IAO. Não acontece, mas também tem outros tipos de, vamos dizer, de testes, né, pelos quais você passa para poder, de certa maneira, confirmar qual vai ser a posição que você vai ocupar dentro da organização do candomblé. Isso seria uma explicação, vou dizer assim, né, da lógica do processo, né? Mas, assim, do ponto de vista mais pessoal, eu acho que foi um pouco de mim, foi assim, vou querer saber o que é, né? Entender que existia um chamamento mais cultural do que propriamente, vamos dizer assim, quando eu digo religioso, que as pessoas às vezes procuram religião porque estão sem dinheiro, porque estão doentes, porque, né, sei lá, N motivos, ou tem um tipo de, eu não gosto de falar perturbação, mas assim, estão meio perturbadas psiquicamente, né? Então, assim, a religião pode ser um desses caminhos que vai aliviar o ser humano e faz com que ele também se religue, né, com o sagrado. No meu caso, assim, nenhuma dessas situações foram motivações para eu estar lá, né? Então, acho que isso é importante dizer, né? Então, assim, foi um chamamento, vou dizer, cultural, né? Porque no meu percurso, como uma pessoa que é ligada às ciências sociais, né? E ligada ao campo das relações raciais, então isso vai te levando também para você entender, se entronizar, frequentar os espaços. Então, respondendo, a gente passa por um processo de confirmação, que é o que nós chamamos de obrigação da EQED. Depois a gente é apresentada ao público, para toda a comunidade interna à casa e também externa, né? Naquele momento você nasce como EQED para o público, né? Você já nasceu antes, então... E aí, a partir daquele momento, aí eu gosto sempre de recorrer a Mãe Sena, que eu acho tão bonitinho. Ela diz que nós EQED somos... que temos que ficar atenta a tudo, né? Tudo que se passa no barracão, né? Na casa do Xalá, a preocupação com a chegada do orixá, recolhendo sapatos, às vezes, né? Uma filha de santo tá com um brinco, mas quando aí vem, ela é de orixá masculino, tem que tirar o brinco. Essas coisas que a gente vê no dia a dia. Não é uma figura de barracão, né? Vamos dizer assim, né? É claro que a gente andando mais, a gente sabe que a função da EQED necessariamente não é só no barracão, né? Há também, né, a gente vai, cada vez que a gente vai se aprofundando na religião, a gente sabe que a EQED tem movimentações também, né, em alguns espaços internos na casa. Mas a gente nasce dessa forma, né, então a gente é apresentado ao público, tem uma faixa, né, lá em casa acontece assim, EQED de que santo, né, ou EQED da casa de algum santo. Geralmente um orixá de um ebome, de um mais velho, né, como é que se dá? Também pode dar dessa forma, aponta você, né, então você pode estar fazendo parte lá do abianato, né, que é o processo antes de você se iniciar, seja como Iaô, seja como, né, Ogã ou como EQED. Então tem esse processo também, você é apontado e a partir daí você começa a já participar de alguns tipos de atividades, como se fossem atividades preparatórias para você saber o que você vai ter que aprender rapidamente. Eu digo que esse é um processo, né, um pouco mais desafiante, porque se você é apontado e se confirma, você precisa aprender todas as funções, papéis, atividades, posturas que uma EQED deve ter. Que isso também não é tão fácil, né? Eu acho que cada vez mais, eu acho que a gente precisa ampliar dentro do candomblé os espaços de aprendizagens. E aí eu digo que isso é um desafio da própria religião. Acho que esses espaços de aprendizagem precisam ser mais compartilhados, né? Então a própria dinâmica mesmo, né? O que essa EQED precisa saber nessa casa, né? O que essa EQED faz nesta casa, né? Porque eu levo uma máxima do meu babalorixá, né? Pai Júlio, que ele disse que a gente tem que aprender a ritualística, a liturgia da nossa casa, né? Como a gente sabe, cada casa, né, de candomblé no país tem uma liturgia e uma ritualística muito específica daquela casa, né? Então, até para evitar fazer a comparação. Então, é isso. Acho que eu respondi, não foi? Sim. Tá ótimo.
Eu sei. Eu sei. Tem umas questões assim que me chamam muita atenção. Uma que é a construção extramuro, né? Para além do terreiro, mas dentro da perspectiva do terreiro. É o que eu estou falando. O terreiro é o espaço de culto, de realização das cerimônias, mas existem pessoas que estão ali dentro que vivenciam uma relação extramuro. De uma formação intelectual, de uma formação de vida, cultural, de militância, de movimentos, né? Então eu gostaria também de pegar agora um aspecto, né, mais dessa relação. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse universo, né, de formação para além dos, né, na representação, por exemplo, das EQEDs. Qual a mensagem que elas carregam, o que elas trazem, o que efetivamente... Eu vou usar uma coisa aqui que eu acho que é interessante, de um texto que eu escrevi, tanto do ponto de vista religioso quanto do ponto de vista também social, né? É um texto do Cristiano Santana e da Isadora Souza Silva, né? Que ela fala o Xun e EQED, a ancestralidade feminina negra dos terreiros refletidos nas redes sociais. Mas que eles vão colocar uma coisa que é muito importante, que assim, ser mãe EQED é um bom exemplo de como a maternidade pode ser concebida de diferentes maneiras. Uma EQED é respeitada como mãe, porém dela não nascem filhos espirituais. No modelo hierárquico da família de Axé, elas são indispensáveis na iniciação e no processo de educar toda a prole. São elas que cuidam desde os não iniciados, chamados de Abiã, aos mais velhos da casa, conhecidos por Ebome, além de cuidar de toda a ritualística. Aí, isso é interessante porque, assim, esse texto é de 2021. Aí eu pego aqui para vocês entenderem que, assim, que esse processo da construção dos cargos, né, da própria hierarquia do candomblé, tem muitas singularidades, né? Então, essa ideia de é uma mãe que não é mãe, que não pare filhos espirituais, isso eu acho muito importante, né? Que aquelas funções mais públicas, mas tem funções mais internas, dependendo também, eu acho, né, do tempo de confirmação, né, do próprio caminho, né, do seu papel de EQED. E o que eu percebo um pouco, né, assim, aí trouxe uma cota Valdina também nesse texto, que eu acho que é muito importante, né, essa ideia do cuidado, essa ideia, né, de que as mulheres negras, né, a gente sabe que tradicionalmente os terreiros de candomblé no Brasil e principalmente na Bahia estiveram sempre, né, sob o comando das mulheres negras. E aí a gente tem que também entender que existe um processo de modificação da própria dinâmica que esses terreiros estão inseridos dentro de um sistema, né, de uma economia capitalista, né, que existe um mercado religioso. Do meu ponto de vista, da onde eu percebo, né, olhando até de uma forma acadêmica, mas também de uma forma da própria vivência, de como nós, mulheres negras, estamos perdendo esse comando dos terreiros, né? Isso, para mim, é um sintoma, né, de um tempo em que, para nós, mulheres negras, há uma perpetuação de múltiplas opressões, né? Isso eu acho que é importante dizer. E também de disputa. Claro, quanto mais a gente se incorpora na dinâmica capitalista de vida, esses espaços, os espaços de poder, a gente também tem que falar, né? Eles também passam a ser disputados. Então há uma disputa aí, né? Eu acho que sim, tem muitos, hoje a gente sabe, né? Pais de santo, né? De babalorixás. Não sei se isso seria uma boa pesquisa para ser feita, se esse maior ou em menor quantidade, né, que as mulheres negras, mas da onde eu vejo, né, as mulheres negras estão, de certa maneira, né, tentando reavivar esse poder a partir também extramuro dos terreiros, né? Então acho que isso é importante, os próprios movimentos sociais, né, uma força aí jovem, né, de um reavivamento da figura central das mães de santo, das mulheres negras nas comunidades, nas casas de terreiro, nas igrejas, né, nas associações de moradores, nos blocos afros, né? Então, assim, a juventude, né, e aí eu acho que é muito importante, muito atravessada e muito também sob a bandeira do feminismo negro ou do mulherismo africana, né? Então, acho que também tem que colocar isso, tem se aproximado da religião e fazendo com que
internamente os próprios terreiros também comecem a repensar esses lugares de mulheres negras, né, que sempre foram os lugares mais assim bem tradicionais, né, quando a gente se refere a terreiros de candomblé no Brasil e na Bahia, né? O próprio tronco da onde se origina as casas, né, ela vem, né, de 13 mulheres negras, né, 13 mulheres africanas, né, negras baianas, né, afro-negras baianas, né, se a gente pudesse dizer assim, que vai, né, ramificar nas casas mais importantes que nós temos hoje, importantes no sentido de estarem historicamente demarcadas como, né, na história da Bahia, na história do Brasil, no que diz respeito à religião afro-brasileira. Então, penso que isso é uma questão que eu acho que é importante colocar. E farabalé coxumaú, farabalé é coxumã, cum olori ewe, farabalé é coxumã. Acho que é importante colocar também, né, o fortalecimento da rede de mulheres de axé, né? Eu acho que isso também é um dos sintomas de que a gente precisa fortalecer a ideia do feminino, né, dentro da religião afro-brasileira do candomblé. De certa maneira, fortalecer esse feminino é também entender que esse feminino, ele precisa, mesmo dentro do terreiro, fora do terreiro, esse feminino negro, ele precisa também discutir, né, as opressões que, infelizmente, atravessam o muro do terreiro, né, e chegam no terreiro. É muito importante. De certa maneira, também, não quebrar algumas tarefas que são, né, e aí demarcadamente feminina, masculina dentro da religião, mas algumas tarefas, né, podem ser também melhor compartilhadas, e tomara que a gente consiga em algum momento, né, fazer com que os terreiros se fortaleçam como espaços de aprendizagem múltiplas, não só religiosa, mas, né, a própria de uma educação mais formal, política. Acho que é importante para a gente formar pessoas que possam estar nos espaços de decisão, que possam, né, levar as pautas da intolerância religiosa, do racismo religioso, né, do feminicídio, da violência contra a juventude negra, né? Então, eu acho que os terreiros, né, os espaços religiosos também são espaços educativos e políticos. E eu acho que isso nós devemos muito à juventude, né? Claro, existe uma história, né, das próprias lideranças femininas, né? Tem muitas mães aí, né, que já exercem esse cargo de liderança comunitária, né? E de entenderem que o terreiro não é somente um espaço religioso, é um espaço também de formação política e educacional. Penso que a juventude, né, essa nova geração, entendeu isso, né, e trouxe também de uma outra forma a partir das redes sociais, mas estão também, e acho que é legal, né, fazendo esse trânsito entre aquilo que é mais tradicional, que é muito do tete a tete, né, do face to face, e a tecnologia que é própria da geração deles, né. Então acho que isso é muito importante também. E claro que isso mexe, né, com a própria estrutura da religião. Aí nós temos aí a questão da identidade de gênero, né, a transgeneridade, né. Então, como é que o candomblé está absorvendo isso? Penso também aí uma coisa que é muito importante. Até essa nossa inserção no sistema capitalista faz com que a gente perca o sentido de comunidade, de comunitário. Então isso também faz com que a gente, né, precise trabalhar, more longe da roça, né? A roça fica em lugar periférico, não tem cada vez mais a própria especulação imobiliária, né? A ideia do urbano, metro quadrado como, né, caro e também muito cimentado, a gente vai perdendo espaço mata, não se cria mais bicho, né? Então, assim, são valores que precisam ser reavivados, digo reavivado mais do que ser resgatado, porque isso também faria com que a gente pudesse viver um sentido mais comunitário, né, de existência, ou de criar elos mais fortalecidos uns com os outros e do próprio sentido de comunidade, do que é comum, né, a gente aprender a cuidar da terra, da árvore, de si mesmo, né. Então é isso. Então são muitos atravessamentos, né, mas assim, penso que quem está à frente disso são as mulheres, as velhas e as que estão chegando aí. E as que vão chegar também. Eu acho que é mais importante é dizer que, né, nós, mulheres negras, né, carregamos uma força que eu digo que é a força ancestral mesmo, né? E aí eu faço uma comparação. Eu acho que a geração mais nova, né,
Eu acho que está ensinando com essa coisa de ser mulher negra e ser mantenedora. A gente está entendendo que também virou um peso, né? Porque também isso, socialmente falando, dá a nós, mulheres negras, a ideia que a gente sabe cuidar e não merece o cuidado. Então, assim, eu sempre faço uma relativização de tudo, né? Não me sentir tão elástico do relativismo, mas, assim, entendendo que as mudanças, elas são bem-vindas, né? Mas algumas questões são importantes mesmo para a gente poder, inclusive, tirar a mulher negra desse lugar tradicionalmente pensado nas sociedades coloniais, né, nas sociedades colonizadas, como a nossa, de que nós somos mulheres que temos que manter ou de servir, né, de estar sempre cuidando do outro e não merecer cuidado, né? Isso também leva para um outro lugar. O papel das novas gerações é justamente, né, trazer uma perturbaçãozinha para os lugares. Eu acho que isso é muito importante, né? Minha mãe, minhas antepassadas, elas abriram um caminho de acordo com as condições que elas tinham na época que elas viveram, né? Eu já estou abrindo para minha filha, sobrinhas, enfim. Ótimo. Assim, uma coisa, é claro que vai passando muitas coisas na nossa cabeça quando você vai falando aí sobre essas questões. Olha aqui, Ednúbia, eu estou satisfeito com a entrevista. Melhor não poderia ser se a gente tivesse um tempo maior, inclusive, para poder discutir algumas questões, né? Mas, assim, me sinto extremamente satisfeito, gratificado por essa conversa de hoje. Entendendo, claro, as nossas limitações, mas foi extremamente esclarecedor a sua fala. Esse cuidado também com a EQED é de fundamental importância, porque ela não está só para servir. Verdade. Ela está também para ser cuidada, ela está também para ser respeitada, ela está para ser abraçada, colocada no colo, né? Porque ela tem um papel muito importante. Não é por causa disso que ela vai ser também uma servil. Ela não é uma servil, né? É uma pessoa que efetivamente tem um cargo, tem uma posição dentro de uma hierarquia e de uma posição extremamente importante dentro da casa de axé. E tem que ser respeitada, tem que ser louvada, tem que ser cantada, tem que ser, na verdade, né, levada em consideração, ter sua melhor cadeira, seu melhor assento, a sua melhor vestimenta. Agora a gente não fica muito sentada. Não tem problema, mas na hora que senta, esse é belo cadeirão, que eu sei. A gente não Tem a sua bela cadeira, porque EQED tem que ser sua bela cadeira. Porque EQED tem que ter sua bela cadeira e eu acho que é importante tê-la assim. Viu? Eu gostaria mais uma vez de agradecer, tomar sua bênção, agradecer profundamente. Isso, ok? Tá bom. Então, um abraço, sua bênção, Mutumbá, Mucuyu, né? Muito baixo. Aurê, Colofé, Soró, né? E assim eu dou por encerrada o Orumucifuô e a gente dá por encerrada aí o nosso podcast de hoje. Muito agradecido a todos, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde e até a próxima. Todos os cânticos e rezas deste episódio são de uso livre. Este podcast tem o apoio financeiro de Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.